Nós estamos atualmente em outubro de 2021 e outubro é um mês que é utilizado para fazer campanhas referentes à prevenção do câncer de mama, o que se faz muito importante, já que o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres aqui no Brasil e, inclusive, tem uma taxa de mortalidade bem elevada. E para evitar que isso aconteça, a gente estimula que existam essas campanhas de prevenção para que as mulheres busquem fazer exames para rastrear esse câncer de modo precoce. E um dos exames utilizados, que é o considerado padrão ouro para fazer essa detecção precoce, é a mamografia, que é um exame que utiliza a radiação ionizante para fazer imagens das mamas. E é justamente esse o tema do nosso podcast de hoje, ao qual, inclusive, teremos uma participação especial de uma profissional que atua nessa área há 25 anos. Então, vem comigo acompanhar. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre mamografia, especialmente porque, como eu havia comentado com vocês nos episódios anteriores, nós estamos no mês do Outubro Rosa, que é justamente o mês em que a gente usa para fazer campanhas para a prevenção do câncer de mama. Então, acho que é um assunto extremamente importante da gente estar abordando e, para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente, melhor, para conversar comigo enquanto vocês escutam, para falar um pouco mais sobre mamografia, uma pessoa que é bem especializada da área, que eu conheço há bastante tempo e que eu acho que tem muita coisa para contar para a gente. Então, seja muito bem-vinda, Elisa, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fazia muito tempo que eu queria conversar com você sobre isso, e eu acho que tem muita coisa legal aí para a gente discutir hoje sobre esse assunto. Então, primeiro, né, agradecendo e conta pra gente, então, né, quem é você, se apresente, né, o que você faz, qual é a sua formação, como que é o seu trabalho, conta pra gente aí. Então, boa noite, obrigada pelo convite, fiquei bem contente de contar um pouco da minha experiência, são só 25 anos de chão por aí, né, muito choro, muito suor, mas eu amo. Eu comecei em 1997 com a minha amiga, melhor amiga, irmã, que eu amo, que é uma técnica maravilhosa também, que foi minha professora, que é a Elva. Ela trabalha na X-Leme. E eu tinha 18 anos, estava fazendo enfermagem na época, e ela me convidou para trabalhar com o Dr. Renato Falks, que estava abrindo uma clínica de mamografia, que é a extinta Mamoimagem, né? Que foi uma das primeiras clínicas de mamografia que existiu em Curitiba. Foi a pioneira. E ele era um maravilhoso, um médico sensacional, né? Me ensinou tudo que eu sei sobre mama, sobre mamografia, anatomia, posicionamento, complemento. E comecei em 1997, ela me ensinou, fui trabalhar com ele. Aí fiz, né, naquela época, eu fiz o curso de técnico de radiologia, que naquela época não existia o curso de técnico de radiologia, não existia curso de tecnólogo. E como é que vocês aprendiam? Vocês aprendiam na prática, então? Aprendia com os médicos vinham e ensinavam pra gente. Ensinavam o posicionamento, como eles queriam, como que eles queriam a imagem, era processo químico. Então a gente tinha que saber como que fazia os químicos, a temperatura das máquinas, das processadoras, como limpar os racks, tudo isso a gente tinha que saber. Porque isso tudo influencia. Um adendo para quem escuta a gente, esses sistemas químicos que ela se refere, é porque na radiologia, se vocês se lembrarem, tem alguns episódios atrás que eu mencionei, que a gente tem radiografias que antigamente eram reveladas de um jeito analógico e hoje em dia são reveladas de um modo digital. É muito parecido com fotografia. Quando a gente tinha fotografia analógica e hoje em dia a gente tem fotografias digitais tiradas pelos nossos celulares, a radiologia evoluiu mais ou menos no mesmo passo. E olha, quem mexia com radiologia analógica é parecido com quem fotografava com filme analógico. É difícil de fazer uma boa foto. Então, uma mamografia nesse sistema, eu imagino que você deva ter levado aí um baile aí, né, desse sistema para aprender, né? Sim, porque existia toda uma temperatura certa, tempo certo de passar as imagens na época. Se você colocasse 1 minuto a menos ou 1 minuto a mais, perdia o cinza específico que a gente precisava.
a radiografia podia arriscar, enfim, dava um monte de problema. E a gente aprendia tudo com os médicos isso. Aprendia direto com eles e quem fazia a manutenção das processadoras na época. Uhum. E aí foi evoluindo, acabei, né, digitalizando os exames e agora, né, com os exames digitais. E foi assim, aprendi com o Dr. Renato Falks e com a minha mestra Elva Nascimento, que eu amo de paixão. E hoje você trabalha, né, com mamografia ainda, né, depois de todo esse tempo aqui em Curitiba, certo? Trabalho aqui em Curitiba, na Clinimage, e amo mamografia, amo o que faço. É sofrido, não é fácil, né, porque você tem todo um posicionamento correto, você tem todo um atendimento certo com o paciente, e a gente tem que amar bastante. Inclusive, até aproveita esse gancho, né, que você falou que é uma coisa mais difícil, é complicado, né, para você como profissional. Mas para que serve exatamente a mamografia? Né? Ela é só para câncer? Ela vê outras coisas? Qual que é o objetivo desse exame? O que você busca quando você faz um exame desse na paciente? O objetivo principal da mamografia é a prevenção do câncer de mama, né? Para a gente conseguir encontrar ele na sua fase inicial, para que a paciente não sofra tanto com o tratamento. Mas ele pode ver outras patologias, sim. Ele pode ver mastites, por exemplo, né? Para saber a gravidade dessas mastites, para ver nódulos, anomalias da mama. Tudo isso a gente consegue visualizar na mamografia, mas o objetivo principal dela é a prevenção do câncer de mama. Esses nódulos que você falou, eu sei que é muito frequente hoje em dia, né, que as mulheres tenham um nódulo, e isso dá um pouco de medo, inclusive, em muitas pacientes, né, se esse nódulo, se isso realmente necessariamente é um câncer, ou se isso pode só ser alguma outra coisa. A mamografia ajuda a identificar esse tipo de diferença, digamos assim. Ela ajuda, porque assim, a mamografia é indicada para pacientes acima de 40 anos. E existe uma justificativa para isso, né? Mulheres abaixo de 30 anos, a mama geralmente tem mais densidade, onde a gente não consegue visualizar com mais clareza esses nódulos que a gente está conversando agora. Que existem nódulos sólidos, né? Que existem tecido dentro, e existem os nódulos císticos, que tem água dentro, digamos assim. E isso a gente consegue ver um pouco melhor no ultrassom de mamas, que é mais indicado para mulheres abaixo de 30 anos. E a mamografia acima de 40 anos, porque mulheres nessa fase já passaram por gravidez, já passaram por amamentação, a maioria das mulheres. Algumas já estão entrando naquela fase de menopausa, né? A mama já está mais lipossubstituída, ou seja, já tem mais gordura na mama, então a gente consegue visualizar melhor esse tipo de patologia. E 80% dessas patologias são benignas, são comuns, por fase hormonal, por disfunção hormonal. Então, é bem comum mesmo nessa fase ter nódulos, né? E 80% deles são benignos. Que bom, é porque geralmente é isso que dá aquela sensação de medo, né? Porque o que a gente observa, né? Inclusive, quando a gente se encontra, né, lá no Clinimage, inclusive, pessoal, eu e a Elisa se conhecemos porque eu presto serviço na clínica que ela trabalha, e a gente sempre está conversando, né? E uma das coisas que a gente conversa de vez em quando é justamente esse perfil da paciente que vem fazer a mamografia. Porque, poxa, a gente sabe, então, que a maior indicação da mamografia é para rastreamento do câncer de mama. Então, a pessoa já vem meio nervosa, né? Porque, às vezes, tem um nódulo, ela já vem achando que pode ser um câncer. Então, é um alívio saber que não necessariamente vai ser. Mas elas costumam te perguntar, quando você faz o exame, como que é a abordagem dessas pacientes para você? Elas estão tranquilas? Elas são brabas? Elas são chorosas? Como que elas são? Então, na maioria das vezes, elas vêm extremamente nervosas, né? Algumas já estão acostumadas com a gente, que já faz exame há anos, mas a maioria das vezes elas vêm bem nervosas. Primeiro, com medo do diagnóstico. Segundo, está expondo a sua feminilidade, que é a mama, para uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? E medo do diagnóstico, medo de apertar, né? O maior medo delas é a gente apertar, a máquina não conseguir parar, elas saírem de lá toda machucada, roxa,
Então, a gente sempre tem que explicar que existe uma compressão mínima, né, que ela precisa comprimir, mas que o aparelho tem todo o controle, a gente mostra no equipamento que existe ali a força do equipamento, que a gente tem toda uma indicação da quantidade de compressão que a gente precisa usar, mas que ela existe, né? Então, tudo isso a gente tem que explicar para a paciente, conversar, até o tom da nossa voz tem que ser diferente com as pacientes, porque elas estão extremamente nervosas. E ali, a gente acaba sendo responsável pelo histórico daquela paciente. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Uhum. Porque se a gente não consegue fazer um bom trabalho com a paciente, a gente não consegue fazer um bom exame com ela. Porque eu sempre falo para minhas estagiárias que a gente tem que alinhar o bom posicionamento com o bom atendimento da paciente. Você conseguindo acalmar ela, você consegue fazer com que ela relaxe, ela tenha confiança em você, o exame sai perfeito. Você consegue fazer o exame rápido e eficaz. Então, você conversando com a paciente, deixando ela tranquila, você consegue fazer um bom trabalho com ela. E ela vai voltar o ano que vem para voltar, vai fazer a mamografia o ano que vem, ela vai entender o motivo, a importância desse exame. Agora, se ela sair de lá sendo maltratada ou, né, não tendo a técnica, não tem a paciência específica que precisa ter, ela acaba não voltando mais. E a gente acaba sendo responsável por isso. Porque daqui a 5 anos, sei lá, ela pode descobrir que tem um câncer de mama na sua fase terminal, porque ficou com medo de fazer o exame. Então, assim, a gente sempre tem que tomar um cuidado grande com essas pacientes, né? Porque elas chegam como eu disse, chegam extremamente nervosas pra gente lá todos os dias. É porque realmente dá muito medo, né? A questão é bem isso que você falou, uma combinação de fatores que faz a pessoa ter receio do exame. E você especificamente já teve que lidar, assim, porque, por outro lado, né, eu sempre penso assim, né? A gente como profissional, a gente sabe que a gente tem que relevar as condições do paciente, que ele tá vulnerável, mas a gente também é ser humano, e tem paciente que às vezes consegue extrapolar o nosso limite de serenidade e paz interior, né? Então, onde você trabalha ou ao longo da tua rotina, você já teve que enfrentar uma situação assim que te marca e que você fala assim, olha, que vontade de espremer a cabeça dessa paciente nessa máquina aqui, porque tem gente que não é fácil de lidar. Sim, já passei por N situações difíceis com pacientes. N, assim, muitas. De vez em quando eu acabo contando para as meninas isso lá na clínica, para que elas saibam como lidar com esse tipo de paciente, porque é bem complicado. Já tive paciente que me ameaçou, já tive paciente que já me ameaçou, que se eu apertasse ela ia me bater. É verdade, que eu já tive pacientes que me falaram que se eu machucasse ia mandar o marido me pegar. Eu já tive, já aconteceu de tudo comigo na mamografia. Eu acho que, não sei se existe alguma coisa que não tenha acontecido ainda, sabe? Eu não vou nem falar, né? Porque amanhã eu vou trabalhar e eu já fico preocupada. Já começa a lembrar. Mas já começo a lembrar. Já tive, assim, a gente atende muito paciente, hoje eu entendo melhor isso, com transtorno, sabe? De humor, com ansiedade, que antigamente eu não entendia muito. Então, hoje eu já consigo acalmar um pouco melhor essas pacientes, que elas chegam com aquela crise de ansiedade, com aquela crise de pânico, e elas pulam direto para cima da gente, né? Porque ameaçam, se você me machucar, eu vou te bater, ou eu vou te processar, eu quero filmar você me fazendo exame, quero saber se você vai fazer o meu exame direito. Já teve pacientes que não quiseram fazer exame comigo porque me acharam com cara de criança, com cara de gente. É verdade. Não queria fazer exame comigo, que queria que chamasse um médico homem, que era de mais confiança. Eu já ouvi de tudo dentro de uma sala de mamografia. E como é que você reage a isso? Tipo, porque, né, a gente não pode, naturalmente, né, responder o paciente, porque, né, questão de profissionalismo, mas e aí? Eu geralmente parava, ouvia tudo que a paciente tinha para falar e explicava que o exame, a maneira como eu tinha que fazer o exame, falava o tanto de tempo que eu tinha de experiência, que eu não ia machucar, que eu sabia o que eu estava fazendo e que era para se acalmar, e esperava a paciente se acalmar. Eu só tive duas pacientes até hoje que eu não fiz o exame e que eu dispensei. Que eu não... E uma delas foi agora, foi o mês passado. Que cada vez que eu comprimia, ela gritava. Mas a compressão não é tão forte, né? Não é nesse... Não, era só de encostar nela.
Ela gritava. E assim, a gente consegue entender muito bem. É claro, a gente não pode julgar as pessoas, né? De saber exatamente se ela está sentindo dor ou não. Mas a gente já está num patamar de experiência de que eu sei exatamente quando a paciente está urrando de dor para fazer o exame e quando a paciente ela só está com medo de fazer o exame, ou ela está tendo uma crise de ansiedade. E essa paciente, ela só estava tendo uma crise de ansiedade ou ela estava, sei lá, com muito medo. E eu expliquei para ela que eu precisava de uma compressão mínima, porque senão podia dar um falso positivo ou um falso negativo, que existia uma compressão necessária. Tudo isso eu expliquei para ela. E cada vez que eu tocava nela, ela gritava. E o que acontecia? Ela assustava minhas pacientes que estavam lá fora, porque as pacientes ouviam. Para você ter uma ideia do grito que dá, é difícil, porque é tudo baritada as paredes. E as pacientes lá fora conseguiam ouvir. Então, eu só falei para ela, então, já que ela não conseguia fazer mamografia, que ela sentasse com o médico dela e decidisse a melhor maneira, né, dela fazer esse tipo de estudo sobre a mama dela. Porque, realmente, na mamografia, da maneira como ela estava se comportando, eu não conseguia fazer o exame dela. Né? Então, eu vi a guia e pedi para ela conversar com o médico dela. Eu sei que tem outras técnicas, né, que dá para fazer, tipo ressonância, ultrassom, mas eu acho que a mamografia ainda tem uma particularidade. Ela é a principal. Ela é a principal, não existe nada que substitua a mamografia por enquanto. Todos os outros exames são complementares da mamografia. Isso tudo a gente explica para as pacientes, explica até que vê densidade assimétrica, que vê microcalcificação, que é como se fosse um pozinho de areia na mama, que a gente precisa estudar. Tudo isso a gente explica para elas. Né? Então, conforme você vai explicando e vai mostrando para elas a necessidade, elas vão se acalmando e permite que você faça o exame. Com medo, mas permite. E a gente sempre, como eu falo para as meninas, sempre quando a gente vai fazer o exame da paciente, explica para ela. Explica que vai comprimir, que vai puxar a pele, aonde vai apertar, aonde vai puxar, sabe? E fazendo o exame da paciente, conversando com ela do que está acontecendo com ela, para que ela não se assuste. E principalmente para que ela saiba o que ela vai esperar daquele momento, né? De que ela vai ter que sentir alguma coisa, ela vai ter que sentir um desconforto, porque, né? É um órgão extremamente sensível, então ela vai sentir e conversar com a paciente. Até que a gente consegue tranquilizar e consegue fazer o exame dela. Então, de todos os barracos, de todas as coisas que me aconteceram, foi só 2 pacientes que eu tive que dispensar mesmo, que eu não consegui fazer o exame. Até essa última, porque ela estava assustando minhas pacientes lá fora. E a primeira por integridade física mesmo, que ela queria me bater, ela surtou completamente na sala. Depois, no outro dia, ela me ligou, me pediu desculpa, disse que tinha tido uma crise de ansiedade e que ela estava tomando remédio, não tinha tomado o remédio corretamente, e me pediu desculpa. E foi aí que eu comecei a entender, comecei a procurar entender um pouquinho mais essas pacientes que vêm extremamente ansiosas para fazer o exame. Aí que eu aprendi, eu paro e escuto, vamos ver por que essa paciente está surtando, por que essa paciente tá dessa maneira. E, sabe, foi, sei lá, acho que faz uns 3 ou 4 anos que isso aconteceu comigo. Às vezes não é na maldade, às vezes a pessoa só realmente está um pouco desequilibrada, né? Porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, né, crônica já, tem horas que a gente simplesmente não controla algumas coisas. Então, pense você ali fazendo um rastreamento para câncer de mama, a atenção que você tem, fora que é a questão do próprio exame, né? Que, inclusive, eu ia te perguntar, né? Porque, às vezes, quem está escutando a gente não tem noção de como que é o exame da mamografia. E aí que tá o negócio, você vai concordar comigo. O que muita gente, né, os alunos estavam me contando, que o problema das pessoas é que, assim, você fala que vai fazer a mamografia, todo mundo, nossa, esse exame é horrível, quando eu fiz doeu um monte, nossa, quase arrancou meu peito, não sei o que, as pessoas já começam a botar aquele terror psicológico, né? E, na verdade, para nós que vemos como é o exame, a gente sabe que não é bem assim. Então, para quem tá ouvindo, né, às vezes fica um pouco de dúvida, né, conta pra gente como que é um exame de mamografia, como que é a conduta, assim, o que você faz, como que é, assim, para quem nunca fez. Bom, a mamografia, como a gente sabe, ela precisa fazer a compressão da mama para desassociar os tecidos, né? E a gente faz em 4 posições, né, 2 de cada mama, de frente e de perfil, e precisa comprimir a mama. Existe, né, como eu disse, no equipamento, existe uma média de quanta força ou quanto peso eu coloco na mama da paciente.
e especificamente a espessura da mama da paciente. Então a gente tem que respeitar tudo isso, né? Aperta Mas é super simples. Não, aperta até a gente conseguir deixar a mama bem firme para que ela não mexa, e o suficiente para que eu saiba que os tecidos estão desassociados, estão fora, eles estão distribuídos, essa é a palavra. Tem sobreposição, né? Digamos assim. Isso, para que não exista esse tipo de sobreposição, né? Então, existe necessidade de comprimir, a gente comprime. O pior, assim, dos pacientes são aquelas pacientes que vêm com um histórico de disfunção hormonal, que está com a mama inchada, que está com a mama dolorida, que tomou pílula no dia seguinte, que tomou hormônio, sabe? Que a mama está extremamente doída. Nesse caso, a gente não tem muito o que fazer para aliviar a dor delas. A gente explica. Vai doer, minha querida, não tem o que a gente pode fazer, mas é rápido o exame, né? A gente comprime o mais rápido possível para que ela não sinta tanto desconforto, né? Então, essas pacientes são as pacientes que mais sofrem. Mas, no geral, o exame dura em torno, né, as 4 posições, ele dura em torno de 10 minutos, de 3 a 10 minutos para fazer um exame, né? Então, é super rápido, super tranquilo, posicionando corretamente, respeitando a anatomia da paciente, é tranquilo o exame. Ele é desconfortável, mas ele é tranquilo. Essa questão da compressão que você falou, teve até um episódio aqui que foi um dos primeiros que eu fiz, que era sobre por que a mamografia aperta a mama, né? E lá eu expliquei algumas coisinhas, que é justamente por isso que você falou, né? Para tirar a sobreposição do tecido, porque a gente sabe que tem uma complicação muito grave com relação à compressão, porque exames que não passam pela compressão significa que a gente não está tirando essa sobreposição adequadamente e que se houver alguma coisa ali, ela pode estar escondida, né? Então, e eu falo isso porque a gente escuta, você já deve ter ouvido como profissional, pacientes que falam assim, que engraçado, lá na outra clínica não me apertavam assim, né? Então aí fica esse questionamento, né? Porque as pessoas perguntam, realmente precisa apertar? Por que dá essa sensação de diferença, né? Entre lugares, né? Entre profissionais? Será que é a máquina? Será que é a pessoa que faz o exame? Já te falaram isso? O que você fala para essa pessoa quando elas te perguntam isso? O que eu explico para ela, geralmente, é que existem fases hormonais na mulher. Então, muitas vezes o que pode acontecer dela ter ido num período onde a mama dela estava inchada, estava desconfortável, que estava com, né, ela estava com algum desconforto na mama, que pode ser um fator, né, dela ter sentido essa dor na mama. Segundo, pode ser o equipamento um pouco mais antigo, a gente realmente precisava fazer uma compressão muito maior nas pacientes, né? Por conta da radiação, por conta, né, não tinha, né, esse processo radiológico que a gente tem hoje. Então, assim, a gente precisava realmente comprimir muito. Eu já trabalhei com equipamentos que se eu só conseguia... a minha base era, tá roxinha? Tá a pele bem esticada? Perfeito. É exatamente isso que eu preciso. Meu Deus. Exatamente. Foi na época que eu comecei a trabalhar. Então, assim, hoje em dia a gente precisa comprimir, mas os aparelhos estão mais anatômicos, eles já têm o formato do peitoral da paciente, né? Então, assim, fica mais fácil. Então, a paciente acaba sentindo menos. Então, por isso que o equipamento também influencia se dói muito ou se dói menos, né? Não que exista, que acabe com a dor totalmente ou com o desconforto, porque não vai acabar com a dor e nem o desconforto. E o terceiro fator é a técnica. Mas isso geralmente eu não falo para paciente, né? Porque, assim, às vezes acontece de a gente estar começando, não ter tanta experiência e acaba não posicionando corretamente a paciente e acaba beliscando, acaba puxando a pele desnecessariamente, enfim, acaba machucando a paciente mesmo, porque não está posicionada corretamente. Aperta de qualquer jeito, sabe? Aperta o ombro da paciente, aperta o abdômen da paciente, a mama fica rodada, daí aperta a costela, enfim. Já atendi paciente com a que quebrou a clavícula, que a técnica da mamografia quebrou a clavícula dela. Que? Nossa, Sim. Eu tô muito surpresa agora. Caraca, velho. Porque realmente... Assim, o que a gente tem que entender é que a gente atende muito paciente idosa com osteoporose.
Entendi. Pessoas com osteoporose, só de um abraço já pode quebrar o osso. Então, se você não posicionar corretamente a clavícula da paciente e passar com o equipamento, pode ocorrer uma fratura ali sim. E eu já peguei uma paciente, em 25 anos eu peguei mas eu peguei uma paciente com uma fratura de clavícula por causa da mamografia. Gente do céu, que horror. Isso é muito complicado, porque o que acontece, como você fala, né, são casos muito esporádicos, só que vai cair naquilo que você falou no início. A marca que fica na paciente, né, que vai fazer um exame, vai passar por um procedimento que gera um trauma, e ela nunca mais vai querer passar por esse exame quando for ver o câncer, porque a sacada da mamografia é justamente essa. Quando o câncer é muito pequenininho, a mamografia é o único exame que tem essa capacidade de mostrar para a gente esses estágios muito iniciais. Então, se a gente deixa postergar e deixa isso se adiar, quando você vai ver, se você está sentindo nódulo, já está grande, né? Inclusive, eu ia até te perguntar isso, quando você executa o exame, as pacientes, né, têm medo e tudo mais, e obviamente que elas vão te perguntar: e aí, doutora, você viu alguma coisa? Elas perguntam assim, nós chamamos a gente de doutor, né, mas perguntam se a gente viu. Você vê, de fato, quando tem alguma coisa? Sim, a gente vê, mas a gente vê quando ele está numa fase um pouquinho maior, né? Porque nós técnicos, a gente não tem uma luz apropriada, eu não tenho uma sala apropriada para ver, para realmente examinar aquela mamografia, aquela radiografia, mas a gente consegue reconhecer sim, consegue reconhecer quando tem alguma coisa diferente, quando tem alguma densidade assimétrica, que tem alguma microcalcificação, que tem alguma coisa, né, de alguma anomalia naquele tecido, né? A gente costuma ver sim. E daí o que você fala para elas? Que elas perguntam, né? Para paciente a gente não pode se envolver, né? Isso é uma questão ética, a gente não pode conversar com a paciente sobre a doença, não pode falar para ela, elas perguntam, mas o que a gente sempre diz, a gente só, né, nós técnicos realizamos o seu exame, a gente consegue perceber se o seu exame está bem feito, se você foi bem posicionada, né, se o seu equipamento funcionou corretamente durante o teu exame, e esse é o nosso papel. Agora vai passar por um médico radiologista, onde o médico radiologista vai sentar numa sala apropriada para fazer esse tipo de laudo, com lupas especiais. Ele vai laudar esse exame e vai diagnosticar. E vai passar para o seu médico, caso haja alguma coisa, né, algo que precise de tratamento, o seu médico vai provavelmente fazer o melhor tratamento possível. E falo para ela, mas se não se preocupe, 80% das patologias são benignas. Então, assim, procure, você está no caminho certo, está fazendo o exame corretamente, está se cuidando, fique tranquila, deixe nas mãos dos médicos agora, relaxa e só espera. É claro que elas não vão relaxar, é claro que elas vão ficar, né, mas eu acho que vindo de um profissional que já está acostumado a atender pacientes, eu acho que acaba deixando um pouco mais elas aliviadas de poder conversar com a gente, sabe? Quando elas estão assim, muito nervosas a respeito disso. E elas insistem, assim, tipo, você já deve ter pegado algum caso em que a mulher possa ter falado, mas você não viu mesmo? Eu sei que você vê, eu sei que você sabe. Você não pode me falar? Inúmeras vezes. Você vê paciente que, inclusive, eu tive que dizer, veja, é falta de ética, eu não posso falar nada para a senhora a respeito da sua mamografia, se existe alguma patologia ou não, eu não posso dizer para a senhora, porque eu também não posso te dar o diagnóstico, e eu também não tenho as condições específicas para poder falar isso para a senhora. A única pessoa que tem as condições específicas e os instrumentos específicos para isso é o radiologista, né, que não tem a sala específica, não tem a lupa específica, não tem o monitor específico, né? Não, a gente não tem todas essas condições. Então, assim, por mais que eu falar qualquer coisa para ela, eu não posso ter 100% segurança, porque eu não tenho todas as condições, eu não tenho todos os materiais. Ah, sim. Mas quando você, por exemplo, você está fazendo o exame ali, você consegue ter noções, né, dependendo do tamanho do câncer, como você falou, né? Quando é muito pequeno, você não vê ali porque não tem as condições para fazer a análise, mas quando está um pouquinho maior, você vê. Quando você vê, tipo, você está fazendo um exame, digamos que você fez uma paciente e você não notou nada, beleza. Mas quando você nota, existe alguma diferença no que você está fazendo? Tipo, você tem que pegar e avisar o radiologista na hora, ou você segue a conduta normal para todo mundo? Porque eu imagino que deva de ter alguma diferença, ou não? Tem uma diferença bem, bem gritante até.
É claro que a gente sempre vai observar a paciente, as condições da paciente, né? Se existe uma paciente que vai fazer exame porque está dirigido, ela está, né, tá com nódulo palpável, ou a mama já está retraída, né, ela tá com, né, já está com secreção, e vai fazer o exame especificamente por isso. Então, ela já está esperando um diagnóstico ali, né? Ela já está esperando que tenha alguma notícia não muito boa. O que a gente costuma fazer é fazer o exame, explicar para ela que a gente vai radiografar mais, porque a gente precisa pesquisar o que está acontecendo com a mama dela, e que a gente vai passar para o radiologista, né, dar o laudo, para que ela possa levar para o médico dela e ter o diagnóstico o mais rápido possível. Porque ela já está preocupada, ela já está sabendo, então, assim, ela precisa de uma segurança de que está sendo rápido o atendimento dela e que ela vai ter o diagnóstico rápido e o tratamento rápido. Esse tipo de paciente. Agora, tem a paciente que não tem nada palpável, porque o câncer de mama não é palpável, não dói, ele só na fase terminal dele, ou na fase mais avançada dele, é que ele chega a doer, é que a mama começa a ficar retraída, começa a ficar com aquele aspecto de laranja, de casca de laranja, então ele já está numa fase bem avançada, né? Então, mas tem aquelas pacientes que vão e é pequenininho, é inocente, a imagenzinha, e que a gente precisa fazer um complemento dela. Então, a gente costuma fazer o complemento da paciente, né? Às vezes a gente tem que fazer uma magnificação para aumentar aquela área, para que o médico radiologista possa ver se existe microcalcificações, né? Se os contornos estão realmente irregulares, se aquela imagem permanece ou só sobreposição. Então, a gente precisa fazer um complemento na mamografia. Mas então, esses complementos, então, porque isso, inclusive, é uma coisa que as pessoas têm medo. A minha mãe, inclusive, fez exame com você quando ela foi ano passado, né? Ela fez pelo SUS, bem bonitinho, foi bem atendido. E viva o SUS, inclusive, né, pessoal, só para deixar registrado, né? E uma coisa que ela falou que ela ficou com muito medo foi quando precisou fazer mais uma imagem. Que é isso que você está falando, a questão de complemento, a questão de repetição. Isso necessariamente significa que você viu alguma coisa? Ou é simplesmente porque é uma conduta, é um padrão? Porque as pessoas já... A minha mãe falou que na hora que você voltou para fazer o exame, ela começou a chorar, porque ela ficou com medo. Falou, meu Deus, pronto, viu o câncer ali. Então, o que isso significa, né? Repetir um exame, é isso que você está falando? Complementar. Isso, não, existe a diferença em complementos com a repetição de exame. Então, a gente pode repetir o exame por falta de compressão, porque por movimento da paciente, por artefato na mamografia, porque é muito fácil ter artefato. Então, tudo isso a gente pode repetir o exame, né? Posicionamento correto. Agora, complementação, a gente só faz a complementação quando a gente vê uma imagenzinha no qual a gente fica em dúvida, digamos. Na dúvida. É isso, fica na dúvida. É tecido? A mama não foi posicionada corretamente e o tecido ficou sobreposto? Não comprimiu o necessário? Mas aquela imagem está ali. Então, a gente está fazendo especificamente porque existe uma imagem que não está de acordo com a anatomia de como ela deve ser. Não necessariamente é câncer, é só porque você quer ter certeza. Isso, não necessariamente câncer, mas existe alguma coisa fora da regra da anatomia da mama, né? Então, por isso que você investiga, não é para ter medo, é só para tirar dúvida. Exatamente, só para investigar. Então, a gente pode ser, muitas vezes, é somente densidade, é somente sobreposição de imagem, né? A gente olha, nossa, uma densidade assimétrica, é como se fosse uma estrelinha dentro da mama, na anatomia da mama, na radiografia, fica estreladinha. Aí você faz um complemento, né, tirando o tecido um de cima do outro com um compressor, com a pá de compressão específica, né, para esse tipo de complementação, e não é nada, é só sobreposição. Mas muitas vezes existe realmente uma densidade assimétrica que a paciente precisa investigar. Existem as microcalcificações, né, que a gente precisa saber se elas são pleomórficas, qual o contorno, a quantidade, se elas estão realmente agrupadas. Então, para tudo isso, a gente precisa fazer esse tipo de complemento no qual o médico vai sentar, vai analisar e vai descrever no laudo a conduta de como deve ser. Aí entram os BIHARDs, né?
o BIHARDS 1, BIHARDS 0, BIHARDS 3, BIHARDS 4. O que são esses BIHARDS? Porque eles vêm no laudo, né? O paciente vai abrir o laudo dele, né? Tem um monte de termo médico e no final tem um BIHARDS. O que é BIHARDS? Esse BIHARDS, ele é uma padronização dos laudos da mamografia, né? Então, assim, a padronização foi necessária, né? Ela começou... Sabe que eu não lembro o ano que ela começou, mas quando eu comecei não existia BIHARDS. Ela é mais recente mesmo, né? Eu sei que é internacional, inclusive, esse padrão, né? Isso. Para que aonde a paciente for, seja entendido esse laudo, né? Então, existem 5 BIHARDS, 6 BIHARDS. Eu nunca peguei um BIHARDS 6, eu acho. Não tenho certeza, meu Deus. Mas, o BIHARDS 6 eu acho que é aquele que já é câncer de fato e veio só ver, né? Eu não lembro também como que era a classificação, mas eu acho que a pessoa vem só acompanhar, né? Eu não sei como que é também. Mas porque tem o BIHARDS 5, né? O BIHARDS 5 é a confirmação, né? Então, é a confirmação de tudo. Uhum. Daí tem o BIHARDS 0, que é um indicativo para fazer ultrassom, que lá no começo a gente falou da densidade da mama, de pacientes jovens, pacientes que apresentam nódulos, que precisam ser vistos com maior atenção, para saber contorno, para saber conteúdo de nódulos, enfim, a ultrassom é o melhor indicativo para esse tipo de paciente. BIHARDS 1 normal, BIHARDS 2, existe alguma alteraçãozinha ali, mas eu tenho certeza de que ela é benigna, que são calcificações benignas, que são coisas benignas da mama mesmo. BIHARDS 3, existe uma patologia na mama que a gente precisa prestar atenção, precisa um controle. Geralmente os médicos pedem 6 em 6 meses, controle de BIHARDS 3, que é algum tipo de nódulo que apareceu de uma hora para outra, alguma densidade diferente que apareceu na mama, que precisa de atenção. Então, o paciente vai fazer de 6 em 6 meses. Se houver alteração nesse tempo, provavelmente eles peçam uma biópsia, que entra o BIHARDS 4, que o BIHARDS 4 já é indicativo para biópsia. A biópsia é um exame que vai servir para dar o ok, né? Se de fato é câncer. Exatamente, né? É feito todo um colhimento para colher o material, né? E manda para o laboratório para saber que tipo de célula que existe naquele nódulo ou naquela microcalcificação, naquela área onde existe a dúvida. Uhum. E o BIHARDS 5 já é a confirmação mesmo, que não precisa fazer não precisa passar por biópsia, nem, né? Não precisa passar por procedimentos mais invasivos, que já dá para ver, né? Dá para ver que é um câncer de mama, daí o médico o médico radiologista transfere para o médico ginecologista a melhor conduta, né, para poder ser mastectomizada, enfim. E você, né, ao longo desse teu tempo na mamografia, você já deve ter visto todos os BIHARDS possíveis, né? Mas você já chegou a pegar, tipo, a paciente, assim, tipo, num nível, assim, que... Antes de eu fazer essa pergunta, primeiro, quais são os sinais que você observa de câncer de mama? Quando você olha a mama da paciente, quais são os sinais? Até para quem está ouvindo saber identificar, né? O que porque você falou que não dói, né? O câncer de mama, você falou que não aparece, então o que você vê, assim, como sinal? Bom, a mama da paciente com CA de mama já convicto ali na frente da gente, ela tem a mama totalmente retraída, né? Ela está completamente... Como eu disse lá, a casca ela fica como um formato de casca de laranja. Cheio, sabe? Se você pega uma casca de laranja, você percebe ali que os poros estão abertos. É igualzinho, sabe? A pele fica meio endurecida e os poros ficam todos abertos. Igualzinho o aspecto de casca de laranja. E avermelhada e toda retraída a mama da paciente. Então, algumas pacientes apresentam secreção, bastante secreção pelo mamilo. Na hora que se aperta, imagino que espalhe secreção mais ainda. Sim, já peguei pacientes de sair, né, bastante secreção, de a gente não conseguir comprimir, mais, porque a gente fica preocupado né, a gente não sabe o que vai acontecer com a mama. Uhum. E tem pacientes que tá tão retraída que ela já tá grudada no tórax. A gente não consegue comprimir a mama da paciente, ela tá completamente torcida, retraída e grudada no tórax. Não tem mais tecido mamário, só tem o CA de mama. E a paciente, como é que, assim, isso é um questionamento, né? Como é que a paciente não vê isso antes?
Tipo, porque isso não é de um dia pra noite. Tipo, um dia eu acordei com mama normal, de repente, pá, câncer, grau 5, morte. Como é que a pessoa não vê esse tipo de coisa, assim? E ela vem de boa com, tipo, fazer o exame, assim? O que elas falam? Porque, assim, geralmente, esse tipo de pacientes são pacientes mais idosas, né? Pacientes que aprenderam com a mãe que não se deve mostrar para ninguém. Que a mama é delas e que elas não podem mostrar para ninguém que é pecado. Enfim, elas aprendem desse jeito e elas só mostram quando um filho vê, uma nora, uma filha, alguém vê aquela situação, sei lá, de relance, alguma coisa, e obriga a fazer exame. Obriga. Então, essas pacientes que já estão nesse estágio são pacientes que têm vergonha, que não têm informação, que são Elas nem sabem, então. Não sabem. Elas sabem que tem alguma coisa de errado. Mas como essa retração ela leva muito tempo para acontecer, então, assim, aquilo começa a fazer parte dela e ela começa a achar que aquilo é normal. Entende como? Uhum. Porque só mudou a mama dela, mas ela tá viva. Ela Não não tá sentindo dói, né? dor. Não faz nada. Não tá Uhum. sentindo nada. Só tem uma coisa esquisita ali. Mas não tem a coragem de pedir ajuda. Só tem a coragem, só consegue mesmo ajuda quando alguém da família percebe. Entendi. Ou assim, começa a doer mesmo para valer, que nessa fase já não tem muito o que fazer, né? Entendi. Aí começa a doer, daí elas acabam procurando um médico. Mas todos os casos que eu vi que já estavam nessa situação eram bem específicos, assim, pacientes desse jeito. É comum ou é mais difícil, assim, para você? Agora não está sendo tão comum. Faz algum tempo já que eu não vejo uma situação tão grave assim. Mas E você 5 anos atende atrás, bastante SUS, né? Você atende muito SUS que vem de muito. interior, de gente humilde, de gente simples, que a gente sabe que às vezes a informação não chega até lá. Eu estava até comentando com os meus alunos que a gente que mora em cidade grande, tipo Curitiba, tem internet, tem tudo que é rede social, a gente consegue ver. Mas tem gente que é muito afastada e não sabe, que é justamente isso que a gente está comentando. E você atende esse tipo de gente, né? E não tem notado. Uhum. Não, a gente atende bastante pacientes assim, mas a gente está tendo uma informação maior assim dos agentes de saúde. Eles estão indo aonde as pessoas estão, sabe? Então, assim, de uns 5 anos para cá, existem menos casos desses, justamente por causa desses agentes de saúde que vão nas casas. Que legal! Eles sabem que tem pacientes na idade de fazer mamografia e fazer prevenção de câncer de colo de útero, eles vão na casa buscar. Eles vão buscar, né? Que legal! Poxa vida! Então, assim, isso reduziu bastante esses casos mais graves, né? Reduziu. Faz algum tempinho já que eu não vejo um caso tão grave assim. Mas assim, muito. 5 anos atrás era mais corriqueiro acontecer isso, sabe? Era mais... A gente já não ficava tão surpreso mais de ver uma situação dessa, sabe? Mas e como que você reage, assim, tipo, pra você? O que você pensa, assim? Como que você se sente quando você vê? Você muda a tua conduta? Tipo, te segura, assim, sabe? Porque imagino que que eu vi poucas vezes quando eu fui, né, trabalhei com mamografia, mas era, assim, se eu vi uma ou duas, era muito, assim, e eu ficava bem mexida. Então, pra você, assim, como que é isso? Eu ficava muito mexida no começo, quando eu comecei a trabalhar com a mamografia, sabe? Isso mexia muito comigo. Eu olhava, eu tenho um olhar diferente hoje, eu tenho um olhar mais, assim, técnico, e um olhar, assim, eu preciso fazer alguma coisa para que essa mulher tenha um bom diagnóstico, para que ela tenha um bom tratamento. E no início, eu ficava muito mexida, porque vai sofrer com o tratamento, né? Dependendo, antigamente as cirurgias, as mastectomias eram dificílimas, eles raspavam todo o tórax da paciente, não tinha reconstrução, então era assim, era praticamente assim, mutilação, né? Eu já vi muita coisa assim, mas hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis, e eu quando vejo uma paciente dessa, tudo que eu quero é facilitar a vida dela, quero fazer um bom exame, minha conduta com ela muda no sentido assim, de dar mais atenção para ela, talvez. Eu não sei te dizer exatamente assim, a minha conduta, tudo que eu quero fazer um bom diagnóstico para ela, eu quero que ela se sinta
mais tranquila. Acolhida, Eu quero né, talvez. isso, sabe? Exatamente essa palavra. Eu quero que ela se sinta acolhida, né, naquele momento, porque a gente consegue sentir o coração dela quando vai fazer o exame. Porque de nervosismo a gente consegue ver elas tremendo, as mãos tremendo, sabe? Mas ali não é medo do exame em si, já é medo da doença, sabe? É uma situação diferente, assim, dentro da sala. É complicado, mas a gente consegue, né? A gente consegue. Por isso que eu falo que tem que saber fazer um bom posicionamento, que tem que, sabe, saber o que está fazendo e gostar do que está fazendo, porque você pode mudar a vida de uma pessoa nessa situação, sabe? Porque é bem complicado, assim, sabe? O atendimento com ela. Isso que você fala, isso sempre me remete a uma coisa que eu já falei até num episódio anterior aqui, eu torno a falar, que inclusive a gente sempre conversa, né? Eu e você, a gente se vê é falar da mesma coisa, né? Que é a questão de justamente isso, né? Profissionais que não gostam da área e atuam simplesmente porque eles têm a visão financeira do serviço e também muitas instalações que têm condições precárias de equipamento, de laudos, de equipe técnica mesmo, e produzem um laudo que não é efetivo para dar o diagnóstico. Então, a gente acaba pegando ali, eu que faço teste em muitos equipamentos aqui de Curitiba, tem dias que eu tenho vontade de deitar e morrer, porque eu não aguento as coisas que eu vejo. Porque a gente sabe de lugares que, sim, o nível da máquina é um equipamento péssimo, que a gente sabe que dá desconforto na paciente, que não vai produzir uma imagem boa, e vai acontecer isso aí que a gente está falando, né? Vai ser uma pessoa que pode não voltar mais porque ficou com medo, ou ainda uma pessoa que fez um exame, deu um resultado falso, negativo, ou seja, achou que estava tudo bem, que não tinha nada e tinha, e não apareceu no exame, né? Então, a gente perde a eficácia da mamografia. E isso é muito triste. Você, como profissional, você às vezes pega pacientes que vêm de outros lugares, né? Pessoas que às vezes demoram um pouco para vir, né? E você já deve ter pego, assim, um exame que vocês olham a imagem, né? O paciente sempre traz o exame anterior, vocês olham, né? Você já deve ter pego algum, né? Que fez um exame ruim e quando chega você já vê um negócio maior que já dava para ter visto no outro, mas não viram. Já vi, e foi um caso extremamente grave, que eu fiquei com uma revolta bem grande no coração, sabe? Era uma mulher de 40 anos. Ela tinha ido fazer o exame no ano anterior, porque ela estava sentindo um nódulo na mama. Fez num local onde o processo é químico ainda. Uhum. Não conhece temperatura de químico, não conhece... Enfim, não sabe lidar com o processo químico. E a radiografia da paciente saiu extremamente branca. E ela estava com um câncer de mama já, sabe? Meio que avançado. Uma mulher de 40 anos, jovem, que a gente sabe, assim, que precisa de um tratamento rápido, né? E ela voltou no ano seguinte fazer exame comigo. E ela levou o exame anterior. Quando eu fui fazer o exame dela, eu já senti na palpação que a mama estava endurecida, né? Que o canal, que o mamilo já estava começando a retrair, sabe? E aí eu perguntei para ela, porque ela justificou ela fazer o exame, porque ela estava sentindo que a mama estava estranha, que a mama estava pesada. Ela não sabia se expressar de verdade, assim, o que estava acontecendo com ela. Era uma paciente bem simples, assim, sabe? E na hora eu já percebi que a mama estava, né, que tinha uma lesão naquela mama. Quando eu revelei o exame da paciente, eu sinceramente fiquei com vontade de chorar. Porque eu vi o exame anterior, daí o exame anterior dela estava horrível, estava um lixo, né? Você conseguia ver o contorno do nódulo, mas não conseguia... só isso que você conseguia ver, o contorno. E o laudo, pasme, estava como normal. Que bonito, que lindo. Nem o BIHARD 0 foi dado. Nossa, gente, não acredito. Me dá BIHARDS 1, eu juro. A pessoa vai ficar de boa, vai achar que tá tudo bem. Nem pra ser um inconclusivo. Parabéns. Eu não sei o que é pior, dá vontade de socar todo mundo. Dá vontade de tacar fogo num lugar desse. No médico, no técnico, na máquina, na vigilância também, que não olha um negócio desse, dá vontade de tacar fogo em todo mundo. Porque, olha, é um absurdo. Então, vocês que escutam, olhem a severidade
olhem só, a gente tem uma profissional aqui falando pra gente a prática real das coisas. Então, isso aí não é invenção da cabeça de ninguém, gente. É pra gente ver como um negócio sucatear. As pessoas só pensam em dinheiro, né? Sucateiam tudo que é coisa. Quando vocês forem fazer um exame, volto a dizer, tenham atenção com o lugar que vocês vão fazer o exame, porque, cara, é uma coisa muito chocante, né? Imagino que não foi só um, né? Esse é um exemplo, mas certamente você deve ter pego outros. Esse exemplo foi o exemplo mais chocante que eu tive, né? Eu demorei um tempo para voltar na sala, porque eu não sabia nem como encarar aquela paciente de 40 anos, que já estava com BIHARD 5, né? E eu nem sei qual que vai ser qual foi a conduta do médico, né? Do médico que tinha pedido o exame dela. Eu nem sei como é que foi o tratamento dela, mas eu pensei sobre isso durante semanas, do que aquela mulher ia passar. Poderia ter sido evitado, né? Poderia, é isso que me dói, que me deixa chateada, porque ela poderia ter feito esse tratamento um ano antes, e provavelmente isso teria salvado a vida dela. Uma mulher de 40 anos, com um filho pequeno, sabe, com família, crescimento, enfim, assim, eu fiquei semanas pensando sobre isso, né? E foi o caso mais chocante, assim, que eu tive, assim, de eu me sentir muito mal como profissional, sabe? Uhum. De repensar muitas coisas que a gente acaba fazendo durante na nossa vida profissional, e isso foi para mim foi muito, muito, muito marcante. E, né, e posicionamento da paciente, tava tudo errado. Ai, meu Deus, foi uma situação bem ruim para mim. Isso foi ano passado que aconteceu comigo. E ela fez durante a pandemia o exame, sabe? Uhum. Enfim, é muito marcante, né, esse tipo de situação. Muito marcante. E eu fico na espreita que ela volte a fazer exame, né, pós-cirúrgico. Até agora, eu acho que... Eu ia te perguntar isso mesmo, se os pacientes, eles voltam, porque a gente sabe, né, que depois, mesmo que diagnostique o câncer de mama e você trate, a não ser que você tenha tido nas duas, que tem que ter tirado as duas, mas sempre vai sobrar outra mama para você imagiar, né? Então, elas continuam fazendo um acompanhamento. E você, como profissional, você já teve situações onde você já trabalha há 25 anos com isso, você já teve situações onde você ajudou no diagnóstico e, posteriormente, a paciente voltava a fazer o exame com você? Pós-cirurgia, pós-tratamento? Já, eu tenho pacientes que fazem exame comigo, que descobriram, né, durante um exame, ali um CA de mama pequititinho, e a gente fez a complementação, o médico laudou, ela fez a cirurgia, fez uma quadrantectomia, não precisou fazer rádio, né? E assim, eu tenho pacientes que vêm fazer exame comigo todos os anos. Elas têm que fazer exames periódicos durante 5 anos, todos os anos. Isso é de praxe, tem que fazer, né? Uhum. E após isso, aí o médico decide se ele vai pedir todo ano ou se ele vai pedir de 2 em 2 anos, vai depender aí do oncologista. Entendi. Ou do médico, né? Eu imagino que ela sinta muita gratidão, né? Elas devam sentir muita gratidão, né? A gente acaba se tornando amiga, né? Elas vão, contam da família, que tiveram netos, que tiveram filhos, que não sei mais o que, a gente se torna bem amigo, né? A gente fazia agulhamento, hoje em dia a gente não faz mais, né? Que a gente coloca um marcador para poder fazer cirurgia de lesões bem pequenininhas, né? Que o oncologista não consegue ver. Hoje em dia tem outros meios de fazer isso, né? Mas a gente fazia muito agulhamento. Então, a gente passava por isso, a gente fazia o exame, né, fazia o diagnóstico, complementava o exame dela, ela voltava para fazer o agulhamento, fazia a cirurgia, voltava a fazer pós-cirúrgico e fica até... Eu tenho pacientes de 10 anos que fazem isso comigo. Que bacana. Pacientes que já me conhecem na recepção. E isso daí faz com que a gente se sinta muito bem, que a gente se sinta... eu fiz alguma coisa bacana, né? Eu amo a minha profissão, eu tô fazendo a coisa certa. Eu acho que isso é muito legal porque reflete o impacto do seu serviço na sociedade, de fato, porque você está ajudando, como você falou no início, né? Você está ajudando a definir ali como que vai ser a vida daquela pessoa.
Se você consegue fazer o exame corretamente, você está contribuindo imensamente para a qualidade de vida dela, um tratamento menos agressivo. Agora, se o exame é feito, né, de um jeito à torta direita, vai passar batido e você está sentenciando aquela pessoa para morte, por assim dizer, né? Já que a gente viu, ó, como você falou, nesse exemplo teu, um ano. Já teve uma evolução gigantesca de um BIRADS 1, que poderia ser, né, um BIRADS 3, 2, 3, sei lá, para um BIRADS 5. Então, são cânceres que evoluem muito rápido, né? Imagino. E é complicado, né? Agora, o que a gente tem agora que está acontecendo pós-pandemia são os pacientes que a gente conseguiu diagnosticar, só que não passaram pelos médicos, não fizeram biópsias e aumentou os nódulos e as lesões. A gente está tendo esse tipo de problema também. Isso deixa a gente muito triste. Eu ia, inclusive, até comentar com você sobre isso, porque a gente sabe que aqui no Brasil, no ano passado, em virtude da sobrecarga no sistema de saúde, muitos pacientes que faziam os seus exames pelo SUS, e até mesmo em clínicas particulares, né, como a gente tinha um surto de Covid, muitas coisas que eram eletivas deixaram de ser feitas e estão retomando agora, né? Então, eu sempre me perguntei como que seria essa questão do câncer de mama, inclusive até a BBC fez uma matéria no comecinho desse ano a respeito disso, porque tudo que não foi diagnosticado precocemente no ano anterior, se for diagnosticado esse ano, provavelmente vai estar num estágio mais avançado do que no ano passado, né? Então, você tem visto isso no teu trabalho? Sim, a gente tem visto com bastante frequência, inclusive, de pacientes que não conseguiram fazer o exame no passado, né? Que tinham uma indicação para fazer o exame, que já estavam com nódulo palpável ou com alguma coisa diferente na mama e não fizeram exames no ano passado e né, estão fazendo esse ano. Aí já está maior, né, já está mais complicado. E as pacientes que fizeram ano passado, como eu disse, foi diagnosticado com BIRADS 3 ou BIRADS 4 e não fizeram nada. E esse ano estão fazendo BIRADS 5 já. Então, assim, isso tá deixando assim, a gente bem triste, sabe? Bem complicado. E o pior também é que o impacto que isso vai ter até no próprio sistema de saúde, de novo, porque um tratamento mais agressivo exige alta complexidade hospitalar. E são custos maiores, né? Por sorte, o SUS consegue, né? Tem um atendimento de excelência e para alta complexidade. Só que a questão é que é limitado também, né? Então a gente não tem recurso para tanta coisa e eu fico pensando nisso. Todas essas pessoas com esses graus equivalentes de câncer, e isso que a gente está aqui falando só câncer de mama. Pensa em todo mundo de cânceres que vão estar acontecendo todos ao mesmo tempo. Como que vai ser isso, né? A parte ruim. Inclusive, essa questão de câncer de mama também traz uma pergunta à tona, que se os homens também são acometidos, você atende pessoas do sexo masculino ou exclusivamente mulheres que vêm, né? Porque, querendo ou não, o homem também tem a estrutura, não é desenvolvido igual da mulher, mas ele também tem mama. Como que é isso aí? Não, a gente faz sim, e com bastante frequência até, inclusive, de homens que têm ginecomastia, que é o tecido mamário, né, desenvolvido, e tem câncer de mama sim. Não eles não necessariamente precisam fazer o exame de rotina como nós fazemos, né? Porque eles não têm especificamente o tecido mamário desenvolvido. Mas eles podem desenvolver, né, a ginecomastia e pode desenvolver um câncer de mama, pode ter nódulos, pode ter doenças benignas da mama também. Então é necessário que se faça a mamografia, sim. Aí vai ser com indicação, no caso, né? Sim, somente com indicação, né? Não existe a rotina ou o exame normal assim de homens, mas quando existe indicação de ginecomastia a gente faz sim. E é igual fazer na mulher, mesma coisa. Igual, é porque eles já têm a mama já está desenvolvida, né? Então eles têm tecido mamário, então é a mesma coisa, não tem dificuldade, não tem diferença. Isso, inclusive, também me traz outra pergunta, que, inclusive, foram os meus alunos que fizeram, e eu não sei a resposta. Depois eu vou pegar esse pedaço e vou passar para eles também.
Mas a gente sabe que tem a questão do público trans, né? Que muitas pessoas, homens que fazem, mulheres trans que fazem os tratamentos hormonais, né? Para conseguir fazer o desenvolvimento. Então, essas pessoas, por assim dizer, elas estão suscetíveis a desenvolver também, tanto quanto a mulher, porque vai ter ação hormonal, né? E você atende esse público também. Atendemos, é obrigatório fazer mamografia. Uhum. Apesar de, né, o público não ser tão grande quanto deveria, mas nós fazemos sim. E, inclusive, já peguei um trans com câncer de mama. Olha só, isso é uma coisa que eu acho que é uma informação pouco divulgada, você sabe? Eu acho que é porque fica muito no público feminino, né, tudo mais, né, é o binário, né, que eles falam. Eu não entendo muito desse tipo de linguagem, mas eu sei que, né, nós somos binários, assim, né, tá mais enquadrado nisso, mas querendo ou não, né, o público que é trans e tudo mais, se tá passando por um processo fisiológico, o risco existe também. Talvez eles acabam nem indo porque tem vergonha, ou às vezes não tem acesso à informação. O primeiro fator deles, muitas vezes, não procurar fazer o exame é porque não chamam eles pelo nome social. Muitos lugares se recusam a chamar eles pelos nomes sociais. E isso é um constrangimento para esse tipo de paciente. Eu já atendi paciente que ficou lá na minha porta esperando eu sair, me chamou na sala e falou: pelo amor de Deus, meu nome é Joyce, me chame de Joyce. No meu documento tá, eu não lembro o nome, se era Valdomiro, eu não me recordo o nome. Mas foi pedir, pelo amor de Deus, na minha sala para me chamar, porque estava com medo de passar o constrangimento. Sabe? Então, assim, ela me falou, estava preocupada em fazer o exame e demorou para procurar ajuda justamente por esse tipo de constrangimento. Então, assim, o primeiro fator deles é esse, né? De ser julgado, de não respeitarem o nome social. E é complicado para esse público, né? Mas nós fazemos sim, já, como eu disse, né? Isso foi o ano passado também, no finalzinho do ano passado, ou no começo desse ano, não lembro, que foi até uma das minhas estagiárias, a Luana, que pegou, que foi realizar o exame dessa paciente, que tinha tido câncer de mama. Eu tinha feito, o histórico dela tinha feito fora do país uma cirurgia, tinha feito aplicações hormonais, tinha feito todo um processo assim bem grande. E aí eu fiz uma complementação e estava com um CA de mama. Nossa, gente. Isso, e ele já tinha feito cirurgia nas duas mamas para tirar nódulos e agora estava com um CA de mama. Também disse que não procurou ajuda aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é mais complicado, né? Enfim, ele decidiu fazer fora do país. Não me falou qual país tinha feito, mas tinha feito no país. Mas a gente faz, sim, faz bastante até. Legal, né? Porque é uma informação um pouco difundida isso, né? Para esse público. Eu não vejo campanhas direcionadas para esse público. A gente vê campanhas para mulher normal, né? Normal não, né? Para mulher cis, né? E não vê para esse outro grupo, né? Então, e querendo ou não, como, né? Essa questão, né? Acabam sendo acometidos e pouco assessorados aí. E injetam, né? Silicone industrial, colocam próteses de péssima qualidade, e a prótese acaba ficando... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Encapsulada, acaba ficando encapsulada e acaba cometendo muita dor, sabe? Então, dificilmente eles só procuram em último caso mesmo. Inclusive, agora que você falou em prótese, aí vem também um outro questionamento, né? Que com certeza muita gente fica com o pé atrás, que é a questão da compressão da mamografia e a prótese. Não tem perigo de estourar a prótese com a compressão? Vocês fazem um exame normal, é igual, não tem, tipo, vai doer mais se a paciente tiver prótese, é mais ruim a imagem por ter prótese? Como que é para paciente que tem prótese? Não, para prótese, para mamografia, não existe a possibilidade de estourar a prótese da paciente, mesmo porque tem que ser feito com material apropriado, se ele aguenta para minhas pacientes.
ele acaba aguentando batida de carro, né? Para não estourar na batida de carro. E na mamografia não vai. E a compressão da prótese é diferente da compressão de uma paciente que não tem a prótese, né? Ela é um pouco mais suave, justamente porque a gente precisa respeitar a prótese, precisa respeitar a integridade da prótese. O que a gente muda é no equipamento. Todo equipamento tem uma técnica apropriada para fazer a prótese. Vai depender da espessura, vai depender da densidade da prótese, mas a gente geralmente calcula e a gente acaba comprimindo um pouco menos, é menos dolorido, é mais fácil, mais confortável para paciente com prótese. Contudo, porém, nós precisamos fazer as complementações eclundes, tanto da craniocaudal quanto na médio-lateral. Que isso é um pouquinho desconfortável, porque a gente precisa afastar um pouco a prótese, né, para pegar o tecido mamário remanescente. Esse que fica Eles deslocam a prótese dentro da mama para apertar, isso? Exatamente. Não exatamente a gente desloca, a gente só acaba colocando o tecido da mama da paciente remanescente um pouquinho mais para frente e acaba deixando. Existe toda uma técnica correta para que a gente coloque a prótese para trás e deixe o tecido na frente. Aí faz as eclundes. Essa é a parte difícil de quem tem prótese, mas também é super tranquilo. E você acha que a prótese ela é colocada, existem vários métodos de inserir a prótese, né, por trás do músculo, por trás da glândula, etc. Mas a parte posterior da mama, ela, querendo ou não, vai ficar oculta, né, no exame. Numa paciente que não tem prótese, a gente consegue pegar todinha, né, a extensão anatômica ali. Na prótese, infelizmente, não é possível. Você acha que a paciente que tem prótese corre um risco de ter uma lesão que não vai ser visualizada na mamografia? Que você faria necessário ter um complemento, que não só a mama? O ideal é pacientes com próteses fazer os complementos corretamente, né? Fazer a ecografia, fazer a ressonância, para que não deixe passar nada. Porque, como você disse, a parte posterior da mama é um pouco mais complicado, que a gente não consegue fazer não consegue comprimir o suficiente. E a própria prótese, né, encobre toda aquela parte, né, aquela parte da mama. Então, o ideal, né, fazer, mas isso sempre, como eu disse, sempre tem que vir da conduta do médico, porque o médico, né, que acompanha essa paciente, que conhece o histórico, conhece o tipo de prótese que foi colocado, a maneira como foi colocado, e aí ele decide, né, se vai fazer exames complementares, como a ressonância ou como o ultrassom. Mas o ideal é fazer, sim. O ideal é fazer mamografia, em primeiro lugar, e o restante, os outros exames como complementação. Será que a mamografia, isso é uma coisa que a gente estava até se perguntando, né? Se ela aumenta a chance de um paciente ter câncer ou não? Eu estava lendo exatamente sobre isso. Antes da gente entrar aqui, eu estava lendo uma matéria que estava dizendo isso, que tem, por conta da radiação da mamografia, acaba aumentando a chance de uma paciente ter câncer de mama. Aí entra a responsabilidade do técnico, de usar a técnica correta, a compressão correta, né? Não comprimir, a repetição, né? Repetição, fazer o posicionamento correto, para que aquela paciente tome a dose, somente aquela dose necessária para aquela hora, né? Então, assim, eu sinceramente não tenho um posicionamento sobre isso, né? Se realmente a paciente vai ter o câncer de mama daqui a 5 anos ou não, por conta da radiação, né? Então, eu não sei exatamente como me posicionar a respeito disso. O que eu me posiciono, cuide da paciente, não radie paciente sem necessidade, né? Posicione ela corretamente, comprima, né, corretamente, para que ela não tome a dose mais do que necessário. Inclusive, agora que você falou da radiação, né, que essa parte muito me interessa. Né? Muito me interessa. Tem também a outra lenda, né, que inclusive nós já conversamos extensivamente sobre isso, e que para algumas pessoas que nos escutam, talvez seja até uma curiosidade interessante, vocês já devem ter ouvido falar também. Lá em 2016, eu lembro que foi o meu primeiro ano na Núcleo, onde eu trabalho hoje, e eu lembro que teve do dia para a noite, assim, água para o vinho. Todas as clínicas ligaram lá na Núcleo para comprar protetor de tireoide. Por quê? Porque uma mulher resolveu que ela ia postar no WhatsApp um vídeo falando que o Drauzio Varela falou que a mamografia
dava câncer, que a mamografia dava câncer de tireoide e que era um exame super arriscado e complicado, que não devia ser feito. Então, todo mundo queria comprar o protetor de tireoide para se proteger. Mas a questão esse protetor de tireoide realmente ele é necessário? Porque assim, para o fim de proteção radiológica, eu, como profissional, especialista em proteção radiológica, eu garanto para vocês que ele não vai fazer diferença nenhuma no aspecto de proteção, em virtude da radiação que vai espalhar para aquela região. A radiação que espalha para a tireoide é mínima, e boa parte do que espalha é por dentro do próprio corpo da paciente, por causa do efeito Compton. Agora, para você como profissional, Elisa, como que é fazer um exame com a presença do protetor de tireoide na pessoa? Complicadíssimo. O principal, olha, eu sinceramente não consigo entender da onde que tirava esse negócio. Então, como que é para você fazer esse exame com o protetor de tireoide? Olha, minha amiga, é complicado fazer, porque a gente precisa esticar muito o pescoço da paciente para que não apareça o pedacinho do protetor de tireoide. Né? Às vezes a gente acaba tendo que repetir exame porque perdeu o tecido, porque a gente não conseguiu pegar tudo. É bem complicado, sabe? Fazer esse tipo de exame com o protetor de tireoide. E, nossa, foi assim, bem, prejudicou bastante, né, a gente nessa época que surgiu esse fake news, né? E a gente tenta explicar para as pacientes que não existe necessidade, né, que o equipamento ele é apropriado, né, ele é feito já justamente para que a radiação não vá na tireoide, né, que existe o efeito anódico, enfim. Mas as pacientes ficam com medo e a gente acaba dando, né, a gente acaba oferecendo o protetor de tireoide para que elas tenham um exame mais tranquilo e que saiam da sala mais tranquilas e se sentindo protegidas, né? Mas é bem complicado, assim, pra gente. E eu imagino que ele atrapalhe muito até, né? Porque ele vai ficar bem na frente da região que você precisa imagiar. Principalmente para fazer a média lateral, porque ele fica em cima da pá de compressão. Aí você tem que esticar totalmente o pescoço da paciente para trás, para que ele não... Aí, automaticamente, ela esticando todo o pescoço para trás, ela leva o músculo peitoral. Levando o músculo peitoral, eu perco tecido. Então, assim, é bem complicado. Bem complicado. Né? Ainda existem casos de pacientes que chegam na sala, pedem o protetor de tireoide, e a gente tenta explicar para ela, né, que ela pode sair prejudicada, mas insiste. Aí a gente acaba fazendo o exame. E o exame fica extremamente desconfortável. Fica mais dolorido, sabe? Fica mais demorado. Enfim, é um desperdício isso. Meu Deus. É uma pena. Ó, então vocês que estão escutando a gente, confiem em mim, gente. Eu mexo com esse negócio aí todo dia. Eu vejo as doses, eu meço tudo. Tem estudos, não sou eu, né? Melhor, não confie em mim. Confie na ciência. Tem estudos que a gente consegue encontrar na internet a respeito disso, que fazem as medições de radiação que espalham para a tireoide, e realmente o nível que espalha é muito baixo. O protetor, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Imagine se esse protetor encobre uma região importante, tinha alguma coisa ali, ou então causa um desconforto na hora de posicionar a paciente, reduz a quantidade de tecido que está visível. Então, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, fiquem tranquilos com relação à radiação, porque as doses na mamografia, elas são doses bem seguras, tá? Não vai aumentar significativamente os riscos. O benefício do exame é extremamente superior aos riscos radiológicos. Então, fiquem tranquilos. Bom, e nessa reta final, que agora então é dessa conversa, que eu estou achando excelente, inclusive, eu queria só te perguntar se, assim, ao longo desse teu tempo de trabalho, né, vendo tudo que você vê, né, levando em conta as pessoas que estão nos ouvindo, o que você acha, você gostaria de deixar, assim, tipo de recado, uma informação importante para quem está ouvindo a gente? Façam mamografia. Façam a mãe de vocês fazerem mamografia, a avó de vocês fazerem mamografia, porque ele é extremamente necessário, ele salva vidas, né? E quem, né, se interessar pela área, a área é maravilhosa, é sensacional, eu sou
apaixonada por mamografia. E geralmente minhas estagiárias que passam por mim saem apaixonadas por mamografia. Ou elas saem odiando muito a mamografia, ou elas saem completamente apaixonadas, né? Porque não é somente apertar botão ou somente apertar paciente. Existe muito mais por trás de tudo isso, né? Existe o lado humano da paciente, existe o lado técnico, existe a anatomia da mama, que é extremamente interessante, é muito instigante. E eu recomendo que estudem muito, aprendam muito, sejam curiosos e principalmente quem tem mais de 40 anos, por favor, façam mamografia. Façam a mãe fazer mamografia, né? Porque é muito, 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 muito importante. E principalmente também vejam onde vão fazer a mamografia, né? O local, os técnicos, os médicos, né? Para que tenham um diagnóstico correto, para que tenha um tratamento correto e rápido. Enfim, né, eu recomendo tanto para quem se interessa pela área, né, que se apaixone, e para quem está na idade de fazer, faça o exame. Não tenham medo, gente. Não tenham medo da radiação, não tenham medo da compressão. Pesquisem bem e tudo dará certo. Bom, então, Elisa, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Esse episódio, eu acho que é um dos episódios que é de mais relevância, mais impacto que eu já gravei no podcast por causa da questão de informação de saúde pública mesmo. E eu espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá, gente? Estou à disposição de vocês já sabem, né? Só me acompanhar lá pelo Instagram ou pelo meu e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até!